Bom, alunos do nono ano, estamos aqui novamente, dessa vez para nós corrigirmos a nossa segunda atividade. Então vamos começar, pegue o material de vocês e acompanhe atentamente. Certo? Vamos lá, questão 1. Em certo sentido, existe uma doutrina da chantagem subjacente à maneira pela qual o padrão getuliano de desenvolvimento econômico foi posto em prática no Brasil. Isto é, jogava-se com os interesses das outras nações relativamente ao Brasil, procurando obter melhores condições econômicas e políticas, na defesa de uma política econômica nacionalista. Já foi dito que Getúlio Vargas conseguiu a instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, iniciada em 1943, devido a um jogo hábil com os Estados Unidos e a Alemanha. De fato, foram os Estados Unidos que financiaram o empreendimento. Segundo alguns intérpretes desse acontecimento, teria sido esse o preço do alinhamento do Brasil ao lado dessa nação e, portanto, dos aliados. Entretanto, alguns documentos revelam que a usina se achava na pauta das conversações germano-brasileiras em 1943. Certo? Em relação ao texto, vamos marcar a opção incorreta. A opção falsa. Letra A. O presidente Getúlio Vargas negociava com os Estados Unidos e a Alemanha para obter o financiamento da siderurgia brasileira. Verdade, o texto mostra que o Brasil negociou com os dois, com os Estados Unidos e com a Alemanha. E no final, o projeto norte-americano foi o vencedor. Mas lembrando que é para marcar a opção falsa. Então não vamos marcar a letra A. Vamos para a letra B. A obtenção de vantagens econômicas e políticas para o Brasil significava a defesa de uma política econômica nacionalista. Verdade, o texto fala dessa política nacionalista adotada por Vargas. Mas é para marcar incorreto. A entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial significou a aceitação do envolvimento dos Estados Unidos em questões ligadas à economia brasileira. O texto aponta a hipótese ou a possibilidade de o Brasil ter lutado do lado dos aliados devido a esse apoio financeiro dos norte-americanos. Mas não é para marcar C, que é verdadeiro, e a questão está pedindo a falsa. Os alemães negociavam com o Brasil o financiamento da usina siderúrgica de Volta Redonda durante a Guerra Mundial. A Segunda Guerra, verdade, mas quem venceu foi o projeto norte-americano. Não marcar porque está pedindo a falsa. E a letra E, o Brasil não tinha interesse no governo Vargas em negociar com os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial. Falso, é tão tal que o Brasil estava negociando com a Alemanha e com os Estados Unidos. Portanto, é falsa, marcar porque está pedindo a incorreta. 2. Engenho e arte só comparável ao cinema. Anunciava propaganda de revista, refletindo o entusiasmo provocado pelas novas tecnologias de comunicação que transformariam o século XX. A frase publicitária publicada nos anos 1920 referia-se ao rádio, o que soa irônico para quem sabe que anos depois viria a televisão. Mas o rádio também foi uma revolução. Revolução, mudança profunda, o rádio mudou a forma de fazer as informações circularem. Certo? Vamos lá, então vamos ver aqui o questionamento. Que é esse aqui o questionamento. Sobre o papel do rádio na história do Brasil, é correto afirmar, ou seja, você vai marcar agora a opção verdadeira. Quando se instituiu a ditadura do Estado Novo, o governo Vargas não enxergou a importância do rádio para sua comunicação, ao contrário do que fazia o nazismo e o fascismo na Europa. Falso. Getúlio Vargas utilizou o rádio como propaganda para se favorecer. Certo? 2. Ao contrário da mídia impressa, que sofria com a censura imposta pelo Departamento de Imprensa e Propaganda durante a era Vargas, o rádio era visto como um espaço de liberdade dedicado apenas ao entretenimento. Aqui diz o quê? Apenas. Certo? Era usado para o entretenimento, mas não só para isso. Vargas utilizou como forma de valorizar o seu governo. Certo? E mais, os programas de rádio também poderiam passar por censura de Getúlio Vargas. Certo? Então a 2 é falso. Vamos lá para 4. Apesar do impacto proporcionado pela sua chegada até meados de 1950, o rádio ainda era um artigo de luxo restrito apenas à parcela da elite econômica do Brasil. Certo? Então a opção 4 também falsa.
Na chamada era de ouro do rádio, cantores tornavam-se reis e rainhas da voz em programas de auditório que reuniam milhares de pessoas. Opção corretíssima, certo? Cantores se apresentavam, tornando-se extremamente populares em programas de rádio. 16. Na música, o samba popularizou-se, consagrando inúmeros compositores e intérpretes, como Noel Rosa, Wilson Batista, Ari Barroso, entre outros. Opção também verdadeira. Certo? Verdadeira, assinalar aqui. Corretíssimo. 32. Controlada por pessoas ligadas à União Democrática Nacional, a Rádio Nacional tornou-se, sobretudo nos anos 1940, um dos grandes instrumentos de oposição ao governo do presidente Vargas. Certo? Esses programas de rádio passavam por toda uma censura de Getúlio Vargas. Então, respondendo ao questionamento da Vilânia, lá na nossa plataforma virtual, se mais de uma opção poderia ser assinalada. No caso dessa questão, nós temos a opção 8 e 16 como verdadeiros. Questão 3. Leia o trecho da carta testemunho ou testamento de Getúlio Vargas. Mais uma vez, as forças que os interesses contra o novo coordenaram novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e, de certa forma, todo um aparato, informações, onde Getúlio Vargas traz uma carta falando, de certa forma, do sofrimento, da perspectiva, perseguição que ele estava sofrendo no Brasil naquele período. Aí ele conclui que voltou ao governo nos braços do povo, porque de 30 a 45, certo? Ele ficou ininterrupto, certo? Saiu em 45 e voltou na década de 50 mediante uma eleição, certo? Por isso que ele afirma aqui no final que voltou ao governo nos braços do povo. Então, mediante essa contextualização, vamos lá. O texto acima pertence à Carta Testamento de Getúlio Vargas, morto há 60 anos. Nesse documento, o ex-presidente relata seus sentimentos sobre as pressões políticas sofridas à época e sua trajetória no comando do país. A respeito da Carta Testamento, da conjuntura nacional e internacional durante o governo Vargas, é correto afirmar que 1. O 1º de maio, principal data para os movimentos operários, tornou-se marco do governo de Vargas, com a realização de inúmeras datas ou comemorações oficiais. Verdadeira. A opção é verdadeira. Basta você ter um pouco de curiosidade, lá no nosso livro didático, tem o 1º de maio como uma data comemorativa, onde Getúlio Vargas faz uma exposição da sua imagem para ser valorizada. Então, a 1 é verdadeira. Vamos lá para o 2. Logo após ter sido eleito presidente em 1930, Getúlio Vargas iniciou sua política voltada aos interesses dos trabalhadores, promulgando uma série de leis trabalhistas no país. A 2 é falso, porque ele não foi eleito, certo? Em 1930 ele não foi eleito. Quem foi eleito foi Júlio Prestes. Então, Getúlio Vargas ele deu o quê? Um golpe de Estado. Então, vamos colocar a opção 2 como falsa. Vamos lá, opção 4. As forças de oposição mencionadas por Getúlio Vargas na Carta Testamento eram grupos de esquerda, defensores do protecionismo, da economia nacional e, portanto, contrários à profunda adesão do governo de Vargas ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Certo? A opção 4 também é falsa. 8. Durante o Estado Novo surgiu a Hora do Brasil, programa de rádio de abrangência nacional que tinha o objetivo de divulgar as propostas e as iniciativas do governo para a população. Certo? A 8 é verdadeira. Hora do Brasil, programa para divulgar as propostas e os projetos de Vargas e, ao mesmo tempo, valorizar a imagem do presidente.
O suicídio do presidente provocou comoção nacional e acabou servindo para alavancar a carreira política de Carlos Lacerda, maior aliado de Vargas. Na verdade, Carlos Lacerda era o grande opositor de Getúlio Vargas. 16. Falso. 32. Conforme afirma Vargas na Carta Testamento, em seus governos, as liberdades social e de expressão foram garantidas aos diversos setores da sociedade brasileira. Lembrando que de 37 a 45 não havia essa liberdade social e de expressão. Falso. Então, só voltando aqui, a opção 8 e a opção 1 é a verdadeira, são as verdadeiras no caso da questão 3. Vamos lá para a questão 4. Leio o segmento seguinte. Também nos momentos históricos de transição como o nosso, não é tão difícil, talvez, combater os inimigos como desvendá-los. De modo que, não só para as pessoas, mas ainda para os estados, o fato de fixar um inimigo é tão importante como para os doentes o diagnóstico de um mal obscuro. O segmento, anunciar aqui a questão, a pergunta. Certo? O segmento faz menção ao contexto político dos anos 30. Então, assinale a opção correta. Correta, né? Vamos destacar aqui. Vamos lá. Letra A. A conjuntura de crise econômica e de perseguições políticas foi decisiva para o esvaziamento da atividade artística e cultural do período, causada pela arregimentação de intelectuais aos postos de propaganda do governo. Certo? Opção A, falso. B. As forças políticas organizadas em torno da Aliança Liberal, após o esvaziamento completo do movimento tenentista, tornaram-se cada vez mais coesas em prol de um pacto federativo que permitiu ampla autonomia para as oligarquias. Também, opção falsa. Certo? Lembrando que já havia um declínio dessas oligarquias. Getúlio Vargas angariou forte simpatia popular ao propiciar a modernização do setor produtivo por meio de medidas de flexibilização das leis trabalhistas e de desregulamentação das relações de trabalho. Foi justamente o contrário, certo? Na verdade, foi a garantia dessas leis trabalhistas e a regulamentação das relações de trabalho. Vamos lá para a letra D. O golpe de 1937 consolidou a criação de um governo constitucional marcado pelo liberalismo econômico, pelo fortalecimento do poder legislativo e pela manutenção dos direitos civis. Vamos entender aqui por que essa opção é falsa. Não havia, certo? Havia uma Constituição, que era de 37, Constituição Polaca, mas era uma Constituição que dava amplo poder para Getúlio Vargas. Certo? Liberalismo econômico, fortalecimento do poder legislativo, na verdade, fortalecimento do poder executivo de Vargas. Pela manutenção dos direitos civis, incorreto. Esses direitos civis foram retirados. Então, a opção correta fica a letra E. A década de 1930 foi marcada pela violenta oposição ao comunismo, encarado como inimigo da pátria. Oposição esta que contou ainda com o apoio de movimentos de caráter fascista, como a Ação Integralista Brasileira, AIB. Alguém lembra aí qual era o lema da AIB? Deus, Pátria e Família. Quem era a liderança da AIB? Plínio Salgado. Certo? Então, nós encerramos aqui a correção da nossa segunda atividade. E as questões ficaram assim distribuídas. Questão 1, letra E. Questão 2, ficam os tópicos 8 e 16. Questão 3, por sua vez, ficam os tópicos 1 e 8. E a questão 4, a opção correta é a letra E. Certo? No mais, parabenizar a todos que acertaram as questões, aqueles que porventura erraram alguma. Vamos treinar mais, baixar questões, responder, produzir.
certo? No mais, agradecer a todos e até a nossa próxima videoaula.